Olá, galerinha! Salve, salve! Iniciando aqui o nosso PET 6, semana 1. E o tema a ser tratado nesta semana são os sistemas técnicos, cartografia. Então, meus queridos, nós vamos iniciar a nossa conversa atentando-se para o fato de que estamos trabalhando esse eixo temático, as geografias do cotidiano. E continuamos aqui, ou iniciamos aqui, com o tema cartografia. Qual é a habilidade que nós queremos desenvolver com este tema, cartografia? Veja, nós queremos utilizar, né, com maestria as linguagens cartográfica, gráfica, iconográfica, os diferentes gêneros textuais e as tecnologias digitais de informação e comunicação, só que de forma crítica, de forma significativa, né, de forma reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. E nós vamos incluir aqui os trabalhos escolares, né, a forma como nós vamos nos comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo, sermos autores da nossa vida pessoal e coletiva. Então, com vocês, sistemas técnicos, cartografia. Queridos, em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é cartografia. E o texto traz para vocês, logo no primeiro parágrafo, uma definição. Diz o seguinte: a cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, da produção, da difusão e da utilização e estudos do mapa, ou estudo dos mapas. Muito bem. A cartografia, meus queridos, ela está ligada às coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? O texto coloca para vocês que as coordenadas geográficas, elas são utilizadas para localizar um determinado ponto na superfície terrestre. E para isso, são utilizadas as medidas que indicam a latitude e a longitude. Ambas indicam a medida em relação à linha do Equador e em relação ao meridiano de Greenwich. Então, meus queridos, vamos entender um pouquinho dessa questão da latitude e da longitude. Em primeiro lugar, observem aqui o nosso globo terrestre. Eu tenho aqui a linha do Equador, porque eu estou dizendo que a latitude ela está relacionada à linha do Equador. Então, veja, aos paralelos. O Equador é o principal paralelo da Terra. Mas nós temos outros paralelos com nomes, como vocês podem observar nessa imagem aqui. Eu tenho a linha do Equador, eu tenho o Trópico de Câncer, eu tenho o Círculo Polar Ártico, assim como eu tenho também ao sul o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. São paralelos com nomes. Queridos, nós podemos traçar, né, aqui de 0 grau, que é a medida inicial, né? O Equador divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, nós podemos traçar 90 paralelos ao norte e podemos traçar 90 paralelos ao sul, certo? Observem que eu tenho aqui 0 grau. À medida que eu me afasto do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, a minha latitude aumenta. Então, na região do Equador, eu tenho as baixas latitudes. À medida que eu me afasto, eu ganho aqui em torno dos 23, 30 graus, eu ganho aqui, então, as médias latitudes. E acima aqui dos 60, 66 graus até 90 graus, eu tenho as altas latitudes, certo? Muito bem. Eu estou, então, tendo como referência os paralelos, a linha do Equador, para a definição da latitude. E a longitude? A longitude ela está relacionada ao meridiano inicial, ao meridiano de Greenwich. Queridos, o meridiano ele não dá uma volta em toda a Terra, não.
O meridiano ele vai de polo a polo, como vocês podem observar. A linha que fica aqui, digamos assim, que é correspondente ao meridiano, é o antimeridiano, certo? E da mesma forma, o meridiano inicial, ele divide a Terra em dois hemisférios. Então, eu tenho o hemisfério leste e o hemisfério ocidental. Leste ou oriente, oeste ou ocidental. Meus queridos, então, observem aqui o movimento de rotação da Terra, né? No sentido oeste para leste, e de maneira vertical, eu vou ter, então, a definição da latitude, da longitude, perdão, a definição da longitude, porque eu tenho aqui o meridiano como referência. De maneira horizontal, eu tenho a definição da latitude, porque eu tenho o Equador como minha referência. Tá certo? Meus queridos, ainda dentro dessa temática, latitude e longitude, observem esse traçado, né, dos nossos paralelos, que são horizontais, e os nossos meridianos, que são verticais. Exatamente o encontro entre paralelos e meridianos que nos dá a possibilidade de localização de qualquer ponto da Terra. Então, eu tenho aqui alguns paralelos e meridianos traçados, mas você vai imaginar isso aqui de grau em grau, né? No caso, nós temos aqui o Equador 0 grau, aí nós traçamos o paralelo 20 graus, o paralelo 40 graus. Então, vamos colocar o nosso mouse aqui nesse pontinho. Vamos imaginar um ponto aqui onde está o mouse. Esse ponto, ele pode ser localizado justamente por causa desse encontro entre paralelos e meridianos. Então, meus queridos, observem, qual é o paralelo em que se localiza esse ponto? É o paralelo 40 graus, certo? Isso significa que a distância desse ponto em relação ao Equador é 40 graus. Eu não posso esquecer de usar a indicação norte ou sul, porque 40 graus ao norte é diferente de 40 graus ao sul. Eu estaria em um ponto completamente diferente do planeta se eu não colocar norte ou sul. Eu não tenho uma definição exata do meu ponto. Então, eu tenho 40 graus de latitude norte, certo? 40 graus de latitude norte. Qual seria, então, a minha longitude? Para eu definir a longitude, eu vou trabalhar o meridiano. Eu estou aqui, nesse ponto, vamos colocar aqui o meridiano 100 graus. Então, eu estou a 100 graus, distante do meridiano inicial, que é o meridiano de Greenwich, meridiano 0 grau. Então, eu tenho 100 graus. Esse 100 graus está a leste ou está a oeste? A oeste. Então, eu tenho 100 graus a oeste. 100 graus de longitude oeste. Tá certo? Ainda, meus queridos, para nós fecharmos essa questão de coordenadas geográficas, eu trouxe aqui esse mapa e nós temos aqui exatamente, só para a gente exercitar um pouquinho o que já foi conversado. O ponto A, por exemplo. O ponto A está no paralelo 50 graus, né, em relação ao Equador. Então, 50 graus de latitude norte, porque está acima do Equador, certo? O ponto B está a 40 graus de latitude norte, porque está acima do Equador. Já os pontos C e D, eles possuem latitudes abaixo do Equador, então eles possuem latitude sul. O ponto C está a 20 graus e o ponto D está a 10 graus de latitude sul. Para eu calcular a longitude, como vocês já sabem, eu vou olhar o meridiano. Então, o ponto A está no meridiano 100 graus, distante do meridiano inicial. Então, 100 graus de longitude oeste, porque eu estou no hemisfério oeste. O ponto A, o ponto C estão no hemisfério oeste. O ponto D e o ponto B são pontos localizados no hemisfério leste. Tá certo? Muito bem, meus queridos. Em outra oportunidade, nós faremos exercícios para a fixação desse conteúdo. Voltando lá no nosso texto, nós temos o terceiro parágrafo que diz o seguinte: na cartografia,
As representações de área, veja, eu estou falando de representações de área, elas podem ser acompanhadas de diversas informações, como símbolos, como cores, entre outros elementos. A cartografia é essencial para o ensino da geografia e tornou-se muito importante na educação contemporânea, tanto para as pessoas atenderem às necessidades do seu cotidiano, quanto para estudar o ambiente em que vivem. Então, quando eu falo para vocês que a representação diária pode ser acompanhada de diversas informações, como símbolos, por exemplo, cores, eu trouxe para vocês essa tabelinha que mostra exatamente o que eu estou comentando. Como nós podemos representar uma área? Então, nós podemos representar através de símbolos pontuais, que são as formas, como você pode observar aqui, círculo, quadrado, triângulo, uma aeronave, por exemplo, para representar a existência de portos no local. Nós podemos utilizar também tamanhos, círculos maiores, menores. Nós podemos utilizar orientação, cores, valores e gradação. Assim também como nós podemos utilizar linhas, então aí eu teria uma representação linear, assim como nós podemos também utilizar espaços zonais, né? Símbolos zonais. Então, a cartografia, ela possui essa diversidade, né, de símbolos que são representativos na construção ou na informação dos elementos existentes em um espaço. Queridos, dando continuidade, vamos entender um pouquinho da história da cartografia. Os primeiros mapas, eles foram traçados no século VI a.C., foram traçados pelos gregos, né? E os gregos fizeram isso em função de suas expedições, em função de sua navegação, né? E aí eles criaram o principal centro de conhecimento geográfico ocidental. Mas o mapa mais antigo, você pode observar aqui na imagem abaixo, ele foi confeccionado na Suméria em uma pequena tábua de argila, que representava um estado. A confecção de um mapa normalmente começa a partir da redução da superfície da Terra em seu tamanho. Quando eu falo reduzir o tamanho da Terra para que ela seja, então, representada numa folha de papel, eu estou trabalhando escala, né? Então, veja, meus queridos, em mapas que figuram a Terra por inteiro, por exemplo, eu vou ter que utilizar uma pequena escala. O globo se apresenta como a única maneira de representação mais exata da Terra. Quando eu falo de tamanho de escala, esse é um outro conteúdo a ser trabalhado, né? Observem que quanto mais eu tenho o denominador, né, com uma numeração maior, por exemplo, 1 por 1 milhão, eu estou dizendo que cada 1 quilômetro, ou cada 1 centímetro, vai depender aí, né, da minha indicação, cada 1 centímetro, digamos, corresponderia a 1 milhão de centímetros na realidade. Cada 1 centímetro no papel corresponderia a 1 milhão de centímetros na realidade. Então, quanto maior for esse número, então essa escala é uma escala pequena. Se eu dissesse o contrário, por exemplo, 1 por 100, olha, 100 diferente de 1 milhão. 100 seria uma escala muito grande, né? Mas a gente entra nesses detalhes num outro vídeo. O importante é que nós precisamos reduzir a nossa superfície para que ela, então, seja representada numa folha de papel através de uma escala. A transformação de uma superfície esférica em uma superfície plana recebe a denominação de projeção cartográfica. Então, nós sabemos que a Terra, ela possui um formato, né, esférico, né, geóide, nós vamos conversar sobre isso, e transformar, né, essa superfície esférica num plano, como você pode ver aqui neste mapa, transformar essa superfície nesse plano, eu chamo isso de projeção cartográfica. E aí, meus queridos, na pré-história, já que nós estamos falando da história da cartografia, como que essa ciência foi utilizada ao longo da história? Na pré-história, a cartografia era usada para delimitar territórios de caça, de pesca. Então, ela estava presente no cotidiano e ainda está no nosso cotidiano. Na Babilônia, os mapas do mundo eram impressos em madeira. Mas foram, né, Eratosthenes, de Cirene e Parco, lá no século III a.C.,
que construíram as bases da cartografia moderna usando um globo como forma de um sistema de longitudes e latitudes, que nós já conversamos, né? Ptolomeu, ele desenhava os mapas em papel com o mundo dentro de um círculo. Então, nós já temos uma introdução importante daquilo que nós conhecemos hoje. Com a era dos descobrimentos, né, os dados coletados durante a viagem, quando os europeus se lançaram ao mar e descobriram, né, através de suas viagens, o Novo Mundo, descobriram a América, a cartografia que possibilitou essa situação, ela então o homem começou então a trabalhar com projeções de superfícies curvas em impressões planas, que é o que nós chamamos de projeção cartográfica. Hoje, a cartografia é feita por meios modernos, né? Como as fotografias aéreas realizadas por aviões e o sensoriamento remoto por satélite. É o que nós podemos conferir aqui nestas imagens. Eu tenho aqui imagens de fotos aéreas, né? Tiradas por aviões, né? Eu tenho hoje o geoprocessamento como uma forma, né, de representar esse espaço tecnologicamente. Eu tenho a utilização de satélites, né, de computadores na representação desse espaço, meios modernos. E, além disso, com os recursos de computadores, os geógrafos podem obter maior precisão, né, nos cálculos, criando mapas que chegam a ter precisão de 1 metro. As fotografias aéreas, elas são feitas de maneira que, sobrepondo-se as imagens do mesmo lugar, então veja, eu tiro fotos variadas do mesmo lugar e eu vou sobrepor essas imagens, né? Então eu vou ter a impressão de uma só imagem em relevo. Assim representam-se os detalhes da superfície do solo. E quando esses detalhes eles ficam, digamos assim, vazios, quando não há uma representação mais específica desses detalhes, o topógrafo, ele então completa o trabalho sobre o terreno, revelando esses detalhes poucos visíveis nas fotografias. Muito bem, meus queridos. Dando continuidade, a cartografia apresenta alguns problemas. Quais são esses problemas? Nós temos 2 problemas muito importantes apresentados pela cartografia. Meus queridos, vejam, representar uma dada realidade física em um plano não é uma tarefa simples, sobretudo quando essa representação envolve um globo terrestre. Então, qual é o primeiro problema? O primeiro problema está no fato de a Terra apresentar uma forma esférica. A Terra, ela representa uma forma esférica, certo? E isso torna impossível a sua representação em um plano. Então, veja, o segundo problema está no fato de que essa esfera, ela não é perfeitinha assim. Assim como você pode olhar nessa imagem também aqui, ó, à nossa direita, nós temos aqui uma imagem assim perfeitinha. A Terra não é perfeitinha assim. Ela possui contornos e traços muito bem definidos. Né? Por quê? Porque nós temos reentrâncias, nós temos um relevo bastante diversificado, nós temos montanhas, planaltos, planícies, depressões, né? Então, a Terra ela possui um contorno, um traço não bem definido dessa forma, não. Isso aqui é apenas representativo. Então, veja, o primeiro problema apresentado, ela possui uma forma esférica. Então, representar a Terra num plano seria uma tarefa impossível. Então, meus queridos, esse problema ele foi, de certa forma, resolvido. Um matemático ele elaborou um conceito dizendo que a Terra ela possui o formato geóide. Veja, eu tenho aqui um material, ele é um dicionário geomorfológico e ele traz para nós o conceito desse termo geóide, né? Corpo geométrico ideal que corresponde à forma da Terra. É um corpo geométrico ideal, ou seja, é o que a Terra é, cheia de reentrâncias, cheia de saliências, né? Então, meus queridos, esse formato da Terra, observem aqui na imagem central, observe que nós não temos aqui um formato tão perfeitinho, né? Nós temos todas essas reentrâncias e saliências aí representadas. Então, essa situação ela foi, de certa forma, resolvida com esse conceito desenvolvido de geóide. Agora, o segundo problema, meus queridos, o segundo problema é impossível de ser totalmente resolvido, né? A melhor solução foi, então, o segundo problema, só para lembrar,
é a representação dessa esfera num plano. Imagine você, se você quiser abrir essa bolinha, né? Abrir essa bolinha num plano. Meus queridos, se você fizer um corte aqui e abrir, essa bolinha, ela vai apresentar ondulações. Ela não vai ficar perfeitamente abertinha num plano, numa mesa. Por quê? Porque ela já possui esse formato, já foi feita assim, com esse formato de esfera. Então, qual foi a solução mais próxima, né? Foi a elaboração das chamadas projeções cartográficas, em que a Terra passa a ser representada em um plano de diferentes maneiras. E quais são essas maneiras? Primeiro, olha essa primeira imagem aqui, ó. Olha essa primeira imagem. Eu tenho aqui a representação da nossa esfera da seguinte maneira. Essa projeção, essa primeira projeção apresentada é chamada de projeção plana. Essa projeção plana, meus queridos, nós temos aqui uma indicação no livro de vocês, que é o seguinte, eu vou pegar aqui um plano, como você pode observar aí, e eu vou representar aqui uma região da Terra. A projeção plana, também conhecida como projeção azimutal, é quando eu pego esse plano, coloco esse plano exatamente em cima aqui da área polar, né? E aí eu vou representar de forma mais fiel essa região polar, certo? A projeção azimutal ou plana, ela é utilizada, então, para a representação das regiões polares, meus queridos. E aí o seguinte, observem que a segunda imagem, ela já traz uma outra representação, uma outra projeção. Eu tenho uma outra área projetada. Aqui eu já tenho a projeção cilíndrica, exatamente porque eu vou usar um cilindro, praticamente, para que eu possa representar a região central do meu planeta. Então, é como se eu envolvesse, né, o meu planeta num cilindro, e aí eu teria como área de, digamos assim, maior fidelidade na área central do globo. Todas as áreas que estão distantes dessa área representada aqui, elas estariam distorcidas. E agora a projeção cônica, quando eu tenho aí uma projeção justamente nas latitudes médias do nosso globo. Então, veja, quando eu estou projetando a região polar, todas essas áreas aqui estão, então, defeituosas. Quando eu estou projetando as latitudes médias, as minhas áreas que estão distantes também são defeituosas. Quando eu estou projetando as regiões centrais, equatoriais, aí eu tenho uma fidelidade maior nas áreas equatoriais, mas eu tenho uma distorção nas áreas mais distantes. Então, meus queridos, não há uma projeção perfeita da Terra em um plano. A melhor maneira de representar é através do globo terrestre. Mesmo assim, é a forma mais próxima que nós temos para a representação do nosso planeta em um plano. Queridos, então veja, eu deixo com vocês o meu abraço, o meu carinho, conto com vocês, né, para que vocês estudem, leiam os textos e resolvam as atividades da semana. Fiquem com Deus, um grande beijo.